No podcast de hoje, estamos com uma pessoa aqui muito importante, espetacular ela. Ela que é mentora, palestrante, já ajudou milhares de pessoas a se desenvolverem e a encontrar o seu caminho. Com vocês hoje, aqui do nosso podcast, Joyce Martins. Olá, que alegria! Amei a apresentação. Pessoal, tudo bem? Vamos para uma conversa saudável e produtiva, Márcio? Exatamente. Todas as conversas com você, Joyce, são muito produtivas. A gente está aprendendo. Você não sabe, Ah, mas a todo minuto a gente está sugando informações de você. A gente está aprendendo a cada minuto com você. bom Você, saber! Que bom você não saber! sabe disso. Joyce, e você como mentora de pessoas, eu queria saber um pouquinho mais dessa sua trajetória. Como você começou? O que te despertou a isso? Como te despertou esse feeling de mentora, de estar ajudando pessoas? Senta que lá vem história. Vamos lá. Temos tempo, O temos tempo. o grande caso, ele vem de 2020, um pouco antes da pandemia, e eu sempre gosto de frisar isso, porque nós reconhecemos que a pandemia, ela deu um movimento muito bom em algumas pessoas, apesar das perdas, foi um momento que algumas pessoas passaram a olhar internamente, começaram a buscar a própria existência. Mas o meu aconteceu um pouco antes, que eu comecei a me questionar o que que eu tô fazendo, onde é que eu tô, quem eu sou, para onde eu vou. E isso me levou a fazer algumas buscas. Retomar a terapia que estava pausada, e eu falei: "Não, tinha algo me incomodando, sabe, Márcio?" Eu falava: "Não, preciso Hum, entender por que que em alguns momentos eu me sinto assim, por que em alguns momentos eu tenho tal reação". E aí eu fui buscando cursos, treinamentos. Eu lembro que em 2020 foi o ano que eu mais li, tava quase ficando bitolada já, porque assim, eu lia sobre espiritualidade, eu lia sobre saúde mental, eu lia sobre comportamento, então foi o ano que eu busquei mais me autodesenvolver. E quando eu consegui chegar num nível que eu falei: "Eureka, achei! O sentido da vida está em ajudar as pessoas". Eu, mais do que depressa, quis colocar isso em prática. E aquilo que eu tinha aprendido, eu comecei a trazer para as outras pessoas. Então eu ficava: "Márcio, você quer saber? Olha, eu li. Olha, Márcio, eu vi. Olha, Márcio, deu certo comigo. Olha, Márcio". E assim eu fui fazendo uma coisa de eu aprendo e eu ensino, eu aprendo e eu ensino. Foi aonde que eu vi que o trabalho de terapia e mentoria combinava comigo, porque até então eu não achava, viu? Até então parecia que isso não era para mim. E quando eu enxerguei que na verdade o movimento ele já estava sendo feito, eu falei: "Temos. Agora eu alinhei a minha presença no universo e aquilo que eu preciso fazer na minha passagem". que maravilha, Joyce. Nossa, é um espetáculo. E assim, e atrelado a isso, eu vi que você também é mentora em oratória. A sua oratória, você explica as coisas de uma maneira tão clara, tão simples, que você fala: "Era só isso?". Conta um pouquinho também dessa sua cara, como você se desenvolveu, como que veio isso na sua vida, a oratória junto com a mentoria. Eu vou extrair tudo de você agora que eu quero aprender, eu quero saber tudo. Será um prazer, eu quero compartilhar sim, mas eu preciso fazer uma confissão que talvez já esteja nítido, que uma boa parte é um dom. E isso a gente deve considerar porque muitas vezes as pessoas elas esquecem o que a gente já é hoje, nós já éramos na infância. Então, Márcio, acredite se quiser, mas eu já era uma criança expansiva, já era uma criança dinâmica, então toda vez que precisava de alguém da sala de aula ir lá na frente e falar, adivinha quem era, Márcio, que ia? Era eu quem ia, oratória, a oradora da faculdade. Então, eu já estava à frente, mas eu não tinha enxergado. Eu sabia Entendi. que eu tinha uma habilidade de me expressar, ajudar as outras pessoas a compreenderem uma matéria. Então, eu lia, ah, não, ó, esse aqui é múltiplo de 5, então se a gente dividir, vai conseguir. Mas eu não tinha percebido que isso era uma boa ferramenta. Foi onde Entendi. que no ano passado, 2025, eu decidi dedicar a aprender técnicas de comunicação e oratória. E aí, Hum, minha oratória mudou. sim. Ô Joyce, e você falou que metade disso é dom. Eu não tenho esse dom. Eu consigo estar desenvolvendo isso através de técnicas, enfim, e recursos? Eu consigo também ou, tipo, sou um caso perdido? Consegue e consegue muito, porque o dom ele vem para facilitar principalmente na nossa essência. Então você tem outro dom, com certeza eu vejo o seu trabalho, eu admiro demais e eu não conseguiria fazê-lo, mas a comunicação oratória ela é
treino. Então a gente consegue desenvolver essa habilidade em você, preservando a sua essência, mantendo aquilo que você tem, mas você conseguindo se expressar melhor, gesticular corretamente, se impor no momento certo, fazer as oscilações e pausas de respiração. Tudo isso é técnica, Márcio. Caramba, gente. Não, eu vou querer a mentoria depois. Ô, Joyce, e diferente do que muita gente acha, até para você que nos assiste aí, ó, vou fazer uma pergunta para vamos extrair o máximo dela. Ô, Joyce, a oratória ligada à mentoria não é só para pessoas que querem palestrar, que querem falar em palco ou em falar em público. Isso ajuda a desenrolar mais os negócios, numa negociação, numa transação aí de empresas. Isso ajuda muito também. Não é a oratória, eu acredito que não seja só para a gente estar falando em público, né? Ajuda a sua a fechar negócios, a te trazer mais business pro seu negócio. Eu acredito isso. Tá certo isso? Márcio, você está completamente certo e eu poderia fazer um leve adendo. A Sim. comunicação, ela está presente até na nossa vida, relação interpessoal, porque quando eu penso no empreendedorismo, nos empresários, nós ainda estamos falando de relações interpessoais. Então, a comunicação, ela melhora o meu tratamento com pessoas. Eu consigo ser mais assertivo, como eu devo falar, o que é que eu devo falar, em que momento eu devo falar. E esse é o diferencial do meu trabalho, porque eu juntei a terapia, que é a escuta ativa. Então, eu estou prestando atenção em você, eu vou saber qual que é o momento de eu devolver uma réplica e como eu devolvê-la. E a comunicação, qual maneira que eu me expresso, qual a forma de eu tornar isso externo para você. Então, você percebe que a partir do momento que eu trabalho a minha comunicação e oratória, a minha vida no todo ela vai melhorar na minha relação interpessoal e no meu trabalho. Sim, você pegou num ponto aí, a escutativa. Hoje as pessoas não querem escutar, né? Querem só falar, só falar. Isso acaba prejudicando os negócios também. Então, mais uma vez, ó, fica ligado. Para você que nos assiste, cara, depois assiste até o final, que vai ter aqui o arroba da Joyce, conversa com ela e todas essas dúvidas, eu tenho certeza, eu nem tô perguntando para ela se ela vai responder não, mas eu acredito que sim. Vocês perguntam depois lá que ela vai responder tudo isso, tudo que eu tô perguntando e mais alguma coisa, ela vai responder para vocês também. E Joyce, é, fiquei sabendo aí pelos corredores da vida que você está com um projeto aí bem grande de estar ajudando mulheres e pessoas a se desenvolverem. Uma imersão aí. Queria que você falasse um pouquinho mais, se é que pode falar sobre isso ainda. Ou já, né? Já pode abrir alguma coisa pra gente. Eu vou trazer para você, tá sendo publicado, a gente já tá tornando, mas para você eu posso abrir um pouco mais. Então, sim, eu tô com mais um projeto, já tinha no meu coração, consegui colocá-lo em prática, a edição número 1, a Imersão Oceano, que é um projeto voltado a ajudar as pessoas a se expressarem melhor e transmitir a mensagem. Você acredita que todo mundo tem uma mensagem boa para contar, Márcio? Eu acredito, Joyce. Eu acredito muito nisso. Muito, muito. E assim, e te admiro por estar ajudando essas pessoas a contarem, porque eu acredito que muitas pessoas têm essa mensagem, mas essa mensagem fica escondida, fica reprimida dentro da pessoa. E eu acredito que você é a pessoa que está ali para regar e desabrochar essa, fazer com que as pessoas consigam a falar isso, né? Esse é exatamente o ponto. Eu também acredito que as pessoas têm uma história muito boa para contar, uma mensagem muito importante para transmitir. E o meu papel na Imersão Oceano é encorajar essas pessoas, dar um local para que elas consigam fazer isso. Todo mundo tem uma expertise, uma prática ou uma história que vai transbordar na vida do outro. E a Imersão Oceano, Márcio, ela é para isso, um espaço onde as pessoas vão para compartilhar um conhecimento e agregar na vida de quem está assistindo. Porque para mim a vida é isso, é esse ciclo de compartilhamento. Eu aprendo, eu ensino, eu aprendo, eu ensino. E foi nesse intuito Exato. que eu montei essa imersão. E o nome imersão é justamente para quê? Para que as pessoas, enquanto
estiverem ali, esqueçam um pouco daquele mundo caótico, afinal, está, né, Márcio? Não, Está, não né? podemos romantizar demais, porque hoje em dia a gente sabe que tá pesado, mas existe um momento que a gente pode dar uma segurada e falar: aqui eu consigo, aqui eu vou me entregar, aqui eu vou receber, aqui eu vou ter uma troca. Compreende, Márcio? Compreendo, compreendo. Joyce, e essas pessoas que querem passar essa mensagem ou que nem sabem como passar essa mensagem, essa imersão, são para que tipo de pessoas? Quais são as pessoas que podem vir até você? Qualquer pessoa, como você disse, todas as pessoas têm uma mensagem para passar. E como a pessoa ter esse start, falou, cara, a Joyce pode me ajudar com isso. Como despertar esse desejo da pessoa em passar essa mensagem? Bom, eu acredito que o primeiro passo é você vir na imersão Oceano 2, você que acredita que tem algo para compartilhar, você que acredita que está no momento de expandir a sua mentalidade, aprender com outras pessoas. O seu lugar ele é na imersão Oceano, vem com a gente. Eu garanto para você que você vai amar. É um evento muito bom, Márcio, e não é porque sou eu quem estou organizando, é porque eu conheço a história de cada um. Tem gente riquíssima, com conhecimento fantástico. E lá no evento você pode me procurar e comentar: Joyce, eu também gostaria de estar ao palco. Se você ainda não estiver pronto na parte de comunicação e oratória, eu consigo ajudar você. E se você já estiver pronto, então é só a gente alinhar a sua mensagem. Mas com certeza todas as pessoas são bem-vindas, porque a gente sempre quer crescer. E a gente cresce um apoiando o outro, né, Márcio? Com certeza, com certeza. Joyce, extraindo um pouquinho mais de você, fala um pouquinho mais dessa imersão pra gente. Qual a temática? Quais os palestrantes? Qual é o assunto em si? Você pode abrir isso pra gente ou é surpresa ainda? Vou comentar porque Um é o seu pouquinho. programa e a gente tem essa boa relação, tenho muita confiança em você, no seu trabalho, então para você eu posso compartilhar, para o seu público que te acompanha também. Então fica ligado aí, ó. Ela tá entregando o ouro, hein? Não é pra todo mundo que ela faz isso. Então fica ligado. A proposta da imersão nessa segunda edição é um convite para mergulhar, então são ideias, histórias, conhecimentos que vão trazer você que está assistindo, você que está lá como convidado no evento, você vai falar: eu quero andar com essa pessoa. Eu tô com um time brilhante. A segunda edição ela tá fantástica. Fiquei Uma pessoa sabendo, fiquei sabendo. Olha, eu sou suspeita porque eu gosto de andar com pessoas que têm a mesma energia que eu, pessoas que estão dispostas a fazer crescer. Uma delas eu preciso citar, que é o Gabriel Tenório, um preparador físico, treinador e fisiculturista que vai trazer uma temática totalmente necessária no tempo atual. Mitos sobre emagrecimento, Precisamos. canetas, jejum intermitente, a cultura da hiperperformance, né? Como se as Sim, pessoas acham que, eu não vou na academia uma semana, será que se eu for 3 dias ficar 24 horas lá dá o mesmo efeito? Então ele tá trazendo um conteúdo necessário demais pro tempo atual, nessa era que que a gente vive bacana. de monjaro e jejum Isso tá e gerando dieta muita low polêmica, carb, né? muita. O Gabriel ele vai trazer uns esclarecimentos necessários. Quem tiver dúvida vai. Ai, acabei falando. Quem Ó, tiver dúvida vai poder perguntar para ele, então vai ter um tempo de troca. Então aquela pessoa que às vezes tem alguma dúvida, não quis perguntar pro professor da academia, é o momento, Márcio. Já vai ter ali a abertura para falar direto com o profissional. então só para eu esclarecer, que ela deu spoiler. Se eu estiver lá no evento e eu tiver alguma dúvida, eu vou poder perguntar diretamente a ele? Vai poder perguntar direto para ele. Já tô lá. Não espalha, mas é quase uma consultoria de graça, né, Márcio? Então, Joyce, então. Não Nossa, é espalha. maravilhoso isso. Com certeza. Nessa edição também, Márcio, a gente vai ter um psicanalista trazendo assuntos. Vou puxar a sardinha pro meu lado, gente. Precisamos também, precisamos Um também. psicanalista com temas da saúde mental como ansiedade, depressão, burnout e suicídio.
Esses temas precisam ser falados. Eu sei que são temas sensíveis e é por isso que a gente traz na Imersão Oceano, para conscientização, explicação, orientação, para que a pessoa ela não saia com dúvidas, com margens de pensamento e às vezes a falta de informação acabe atrapalhando, porque saúde mental é isso, Márcio. Às vezes você não sabe e você poderia ter achado formas e por não fazer acaba tendo algum tipo de transtorno. Então, Com esse certeza. profissional, nesse momento eu vou estar sentada assistindo, já tô até adiantando para vocês, porque é um tema que eu acho de muita relevância, é a minha praia, gosto Sim. muito e ele precisa ser falado. Posso continuar falando? Melhor Então, parar já, né? por favor, por Já favor. tô falando a Entrega, imersão inteira. entrega o ouro pra gente. Fora isso, nós Entrega o ouro. teremos histórias de vida de superação fantástico. Nós vamos ter a Laís, que escreveu um livro, A Caçadora, um livro, gente, de deixar a gente assim, ó, extasiado. Não tem como você sair o mesmo depois da leitura do livro dela. Uma história de Eu vida não li, mas eu fantástica. ouvi dizer que tá fantástico O mesmo. livro foi até na mão do Taíde, tá? Taíde do antigo Taíde DJ1, até o Taíde já estava ajudando a divulgar. Então, a gente já associa, né? É, Pro Taíde tá indicando não sinal é. que é bom. Teremos advogadas com tema de parte trabalhista necessário. Hoje em dia, eu acredito que não tem adulto que não trabalhe, ou se nesse momento não está trabalhando, com certeza dicas farão a pessoa tomar decisões corretas, comportamentos corretos. Teremos parte de autoestima trabalhando, empreendedorismo feminino. Márcio, tá fantástico. A Nossa. imersão, ela está fantástica. Você que tá aí, se você tava na dúvida, eu espero que a minha persuasão tenha funcionado e que você vá no nosso encontro, porque é necessário. Então, ó, só para você que nos assiste aí, um resumo rapidinho. E eu tenho mais palestrantes. Ela falou 4 até agora. Tem mais, eu sei que tem mais. Eu vou apertar ela aqui para ela falar um pouquinho mais dos outros. Mas até agora, aqui, ela já revelou pra gente. Vai ter profissionais cuidando do corpo, da mente, da saúde, enfim. Você vai sair lá renovado, Vai. não é? É um evento Então, para completo. você que nos assiste, ó, eu não vou revelar agora, mas no final desse vídeo ela vai dizer qual dia, Uhum. local, tudo certinho. Então, você que nos assiste, fica ligado aí para não perder esse evento. Vou perguntar um pouquinho mais. Conte-nos. O nosso público quer saber mais sobre o evento. Márcio, uma coisa que eu gostei bastante nessa edição é que tá vindo uma especialista em mentalidade financeira. E aí a gente consegue selar o pilar do ser humano, porque a gente vai trazer a parte física, mental, emocional, a parte de saúde, mas a gente esquece daquele órgão sensível que é a carteira, o bolso. Nossa, E Joyce, fantástico, hein? infelizmente ou felizmente, o brasileiro ele tá num nível de endividamento muito alto e grande parte disso é aqui, gente, mentalidade. A pessoa ela não acredita que ela pode juntar um dinheiro para construir um futuro melhor, Exato. ela não tem conhecimento para conseguir gerir o recurso dela para fazer com que o dinheiro trabalhe para ela ou que consiga proporcionar coisas boas ou infelizmente, Márcio, para mim a pior parte, as pessoas elas não acreditam que elas possam conquistar o próprio sonho. E a Maria traz esse conteúdo com uma leveza, assim, ó, de uma doçura, que você fala assim, cara, essa moça falando com essa habilidade, isso cai num lugar que você fala, eu realmente consigo. A linguagem que ela usa é muito boa, só que ela toca em feridas que são, assim, ó, sensíveis demais, crenças limitantes que a gente adquiriu lá na infância, Márcio. Por exemplo, qual que é a relação que você via a sua família com o dinheiro? O dinheiro sobrava, faltava? O dinheiro faltava, o dinheiro é coisa suja, não põe a mão do dinheiro, dinheiro não dá em ar, enfim. É É isso. o que todo mundo acha que é clichê, mas é, é- cara, é muito importante você tá quebrando essas crenças para você evoluir, né? Eu aprendi isso ao longo do tempo. Eu tinha essas crenças também, e a gente vai trabalhando, mas esse assunto é fantástico, fantástico. Na minha opinião, eu que vim lá de trás também, como diz, quebrando pedras, Sim.
E foi difícil para eu quebrar essas crenças também. E eu acredito que ter um profissional para estar mostrando o passo a passo aí é fundamental e é um assunto assim de extrema sensibilidade, de delicadeza para você que, mais uma vez, que quer sair, quer mudar de vida, quer ter uma virada de chave. Gente, não perca esse evento, tá fantástico. Você falou a palavra que eu queria, chave. Mudança de mentalidade e virada de chave. É isso que a imersão oceano ela vem para proporcionar. Então, se você está precisando dar um salto e ir para o próximo nível, você precisa estar nesse evento. Os conteúdos são totalmente pensados. Você viu, né, que eu sou articuladora, né, Márcia? Então eu Sim, venho sim. amarrando ali um profissional com outro, com um tema. Eu fico ali, ó, só observando, falo, aquela pessoa ela consegue agregar aqui, aquela consegue contribuir, tudo pensado para que você consiga sair desse evento transformado. Não é depois, porque a gente vê, né, Márcio? Agora eu vou ter que rasgar um pouco o verbo, Sim, sim, desculpa, sim. mas é o meu jeito, então também eu quero. Vamos lá. Vou ser um pouco sinceropata, usado sincerocídio. Eu preciso ser sincera. A gente vê muito evento que ele promete muito e não entrega nada. A Mas maioria. você compra. E aí você vai ter uma mudança de mentalidade. Aí você chega no evento, a sua mentalidade não muda, você precisa comprar o próximo. Você compra o próximo, né, Márcio? Exatamente. Porque você tá buscando essa mudança de mentalidade, não muda a mentalidade, você compra o próximo. E eu, sinceramente, eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto do raso, eu já deixo claro, sabe? Eu não gosto de nada superficial. Então, esse evento, as pessoas vão ser transformadas ali. Na edição 1, eu vi gente chorando, eu vi gente abraçando o palestrante, falando uma frase que você falou mudou algo dentro de mim. Eu, às vezes, também sou abraçada, gente, confesso. Modéstia à parte, né? As pessoas também querem me abraçar por conta do quê? Dessa proposta. Mas é que eu priorizo isso. Nesse evento, a pessoa, ela precisa sair com conhecimento, com a ferramenta, com a habilidade. Não é depois. Eu não vou entregar depois. Eu não quero vender para depois ter que vender, para depois ter que vender. Eu quero nesse. Porque Exato, você transformado, Márcio, no próximo, você tá no meu time. exato. Você tá Joyce, nadando comigo. você tocou num assunto. Eu participo de muitos eventos e uma coisa que é assim, inunda as pessoas, todo mundo vende promessas. Promessa disso, eu prometo que você vai faturar 100K, 200K, vai mudar a vida, mas não te oferecem ferramentas e nem o como. Porque o segredo não é você fazer 100K, é como você vai fazer. Então não adianta, o que você vê muito aí no mercado, são promessas que você vai fazer isso, que você vai mudar de vida, que você vai virar chave, mas você sai de uma imersão com aquela sensação, será que eu não entendi? Então eu vejo muito isso. E o que você está dizendo aí, sim, já está trazendo uma clareza, sim, absurda, porque você não está prometendo, você está falando que você vai mostrar e dar ferramentas para a pessoa. Eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. No resumo, eu acredito Exatamente. que seja isso. E isso é diferente, é mais trabalhoso, não tem uma rentabilidade tão forte igual se vê no mercado digital, mas é o que dá resultado. É o que a gente fala, não existe almoço grátis, né? Não Tudo, existe. tudo tem um preço. Agora, a pessoa tem que estar disposta a pagar aquele preço e correr atrás também. Tendo as ferramentas na mão e a orientação de um mentor, eu acho que aí dá certo. Eu acredito. Eu posso usar do momento, pegando a sua fala? Lógico. Eu quero dar uma dica, na verdade. Eu não sei se é conselho, porque diz que conselho, se fosse bom, não se dava, É. né? Mas eu vou dar uma sugestão para você que tá aí em casa, você que tá nos assistindo. Toda vez que você for investir em algum treinamento, tente pegar quem trabalha com o propósito. Porque você falando me lembrou muito a diferença de quem faz algo por causa do propósito e quem faz apenas por dinheiro. E a pessoa, se ela parar e for analisar com um feeling, não precisa ser muito aguçado, Márcio, você vai ver a diferença. Quando você vai num evento e ele foi feito com um propósito, ali tem clareza e ali se entrega o conteúdo. Nos meus eventos, eu entrego tudo. Ai, Joyce, mas você não tem medo da pessoa roubar sua ideia?
Não tenho. Ai, você não tem medo de uma competição? Não tenho. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo com verdade, é o meu propósito, é a minha essência. E as pessoas que eu estou Exato. treinando e ensinando, elas vão ter o evento delas e eu quero que elas cresçam. A ideia é alcançar as pessoas. Eu não Sim, sim. consigo atrair, que nem você comentou, né? São milhares de pessoas ajudadas. Foi em rádio, foi em eventos pequenos, foi em palestra, foi em terapia. Mas eu quero que essas pessoas multipliquem o conhecimento. Porque a ideia é que as pessoas entendam, aprendam e evoluam. Você foi a persona transformada, né? E Exato! E a partir de mim eu quero que as pessoas sejam transformadas. Então você sempre busque evento que tenha propósito. Você vai sentir se aquele local ele tá aberto a fazer uma transformação ou ela quer extorquir dinheiro, porque a gente sabe que tem isso. sim, muito. Infelizmente, alguns eventos eles só estão preocupados em extorquir dinheiro Faturar, né? e aí a gente ouve, né, muito aquilo. E aí no próximo evento eu vou te revelar o segredo. Mas por que não me deu o segredo já? Já tô aqui, Sempre, Márcio. sempre tem o próximo. Você Sempre, entendeu? Eu sempre. já tô aqui, Márcio. Me dá o segredo, né? Não, Me ajuda agora, que se você me ajudar, depois daqui eu vou contribuir. exato. E eu gosto de uma frase muito, já vou finalizar, Márcio, senão é eu te Não, não, entrevistando. não. Senão a gente inverte. Estamos aqui para extrair o máximo de você. Eu gosto muito de uma frase de um conceito que fala quando a gente ajuda as pessoas, ainda que aquela pessoa ela seja ingrata, isso é benéfico, porque não tem como ela não falar que foi você. Então, mesmo É, que ela vai sair andando, ela vire as costas para você, em tal degrau ela vai ter que dizer: "Eu tava do lado da Joyce, eu exato. tava Sabe, essa parte assim do. Nessa hora, eu falo assim, mas foi com a varinha que eu peguei emprestada, foi com o conhecimento, então a gente não precisa ter essa preocupação e simplesmente mirar, Márcio, a nossa mentalidade em eu preciso que a mensagem se expanda, eu preciso que o conhecimento se multiplique, eu preciso que as sementes sejam plantadas. E dali para frente, se as pessoas forem por um outro caminho, tiverem a atitude delas, não tem problema. O importante é eu, você e o pessoal que é ajudador do bem lembrar que enquanto esteve conosco, a gente fez nossa parte. Exatamente. Que você se lacrou, falou mesmo o que precisava. Você precisa ter um mentor, as ferramentas e um método. Eu acho que são as três que na maioria dos eventos não se promete a fórmula mágica, isso e aquilo, mas resumindo o básico, para você que nos assiste, ó, dica de ouro. Todo, todo evento, todo mentor, toda pessoa que você queira acompanhar, não estou dizendo para você acompanhar a pessoa X ou Y, mas o que você precisa ter? Um mentor, uma pessoa que seja clara naquilo que ela diz, uma pessoa que te ofereça as ferramentas possíveis para você conseguir aquilo que você deseja, porque não adianta prometer que você vai pular do avião sem paraquedas e não vai acontecer nada. Não vai. Não vai. E o método? Tem que ser um método validado. A pessoa, o que ela está te falando, te propondo a fazer, ela já fez? Eu aprendi isso com meu pai. Cara, meu pai não tinha estudo, meu pai era um matuto, mas ele sempre dizia, Joyce, é, você tá me propondo a fazer, você já fez? Deu certo para você? Se deu certo para você, eu faço. Se não, não. Então, eu acredito que são esses três pilares básicos aí para a gente estar conseguindo fazer qualquer coisa e ajudar as pessoas sem promessas absurdas, né? Sim. Até anotei, viu? Se vocês não anotaram, vou repetir. Método, ferramentas e um mentor. Falei de baixo para cima, tá? Mas acho que nesse caso a Né? ordem ela não vai fazer Sim, diferença, né, sim, Márcio? O não. importante é você lembrar que a pessoa que você vai escolher para caminhar, ela precisa ter condições para estar como um ajudador, para estar à frente. E você disposto também a conseguir executar as coisas, né, Márcio? Exatamente. Até falando em mentora, tem uma cliente nossa e amiga que ela viu uma postagem nossa, falou, a Joyce, ela me ajudou, tal. Até fica um beijo aqui para Paula. Você ajudou ela numa situação pessoal e ela falou muito bem de você. Falou, nossa, Joyce, conheço ela. Manda um beijão para ela.
Tá dado o recado. Beijo, Paula. Que alegria. Então, Márcio, você me fez lembrar algo que muitas vezes a gente esquece. As nossas ações, em um momento, elas voltam pra gente. Que alegria, não? exato, A gente, às exato. vezes, faz as coisas sem pretensão nenhuma, sem perceber. E lá na frente, aquilo retorna. Que dádiva. Fico muito feliz, viu? Exatamente. E, Joyce, a gente está chegando ao fim. Eu não vou perguntar dos outros palestrantes, que eu acredito que você já entregou o ouro. Vale a pena demais as pessoas estarem participando. E agora eu estou falando por mim, ela nem sabe disso, viu? Mas vamos tentar transmitir. Se não conseguir transmitir o evento, a gente vai dar um jeito de deixar gravado. Para você, às vezes, mora numa região mais afastada, não consiga ir presencialmente no evento, que é um evento seleto, né, Joyce? É. Esse evento é muito seleto. Então, são pouquíssimas vagas. Não é pitch de venda, não, galera. É que são pouquíssimas vagas mesmo. Aí, então a gente vai tentar transmitir ou deixar gravado para você ver depois. Vou deixar, Joyce, você pode dizer onde é, quando. Deixa aí a programação do evento para quem estiver na região aqui nos assistindo, que possa vir, mas é rápido. Bom, o evento, a Imersão Oceano 2, ela vai acontecer no dia 20 de junho, um sábado, a partir das 13 horas, na Newcastle, da Avenida Orozimbo Maia 611, em Campinas. As pessoas estão convidadas, mas como o Márcio falou, ele é um público fechado. Por que fechado? Porque a gente tem limite de vagas. A gente quer alcançar as pessoas, mas nós temos um time ali para acompanhar, dar um suporte, tirar dúvida. Tem um momento de Exato. café empresarial, tem um break, tem brinde. Então, assim, a gente quer fazer as outras edições em locais maiores, mas esse a gente ainda precisa que seja um público num tamanho um pouco menor para a gente conseguir fazer um trabalho realmente de entrega profunda. De Como eu excelência, né? mencionei, eu não gosto do raso, eu não gosto do superficial. Então, aquele número de pessoas, elas vão ser reconhecidas, tratadas pelo nome, acompanhadas no É evento. literalmente pegar na mão e ensinar o passo a passo, né, Joyce? Pegar na mão e ensinar o passo a passo. Eu não tenho uma notícia muito boa para vocês, mas eu tenho uma notícia boa para mim. A gente já lançou a pré-venda, então eu já tive algumas aquisições, então o número ele já está reduzido, porque algumas pessoas que já foram no 1 fizeram questão, eu não vou perder o 2, eu não tenho como não dar preferência, para Exato, algumas exato. querem indicar, então assim, ainda restam algumas vagas, o seu público ele tem prioridade, então se você falar que tá vindo do Márcio, a equipe ela vai dar uma atenção, vai conseguir dar um jeito de manter dentro desse número de vagas, mas ainda bem, fico muito feliz que a ideia é um sucesso, está dando muito certo, então seja muito bem-vindo ao nosso time. Nossa, perfeito. E para você que nos assiste, eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. Se no dia que você estiver assistindo o link, se não aconteceu o evento ainda, se estiver no período de pré-venda, tenta comprar, tenta garantir sua vaga. Senão, você pode ter a oportunidade de estar vendo gravado depois, beleza? Joyce, para a gente finalizar, eu sempre costumo fazer uma pergunta mais reflexiva, aquela pergunta assim que vai lá no... Ai, meu Deus. Saber se você está disposta a responder essa pergunta. Eu estou. Então, vamos lá. Vamos imaginar aí um cenário que você tem o poder de transmitir uma mensagem em todas as redes de comunicações. Vai ser Instagram, Facebook, YouTube, outdoor, faixa em avião, televisão, todos os canais abertos de televisão. E você tem 1 minuto para você transmitir uma mensagem para o mundo. Para deixar a, respon a responsabilidade, hein? Então você tem 1 minuto para transmitir uma mensagem para o mundo inteiro. O que você falaria para as pessoas nesse 1 minuto, diante desse caos, de tudo isso que a gente está vivendo e tudo isso que a gente conversou aí para estar melhorando a vida das pessoas? 1 minuto. Vamos lá. Eu acredito que a vida vale muito a pena. Você, independente do momento que você está passando, quando você buscar olhar para dentro de si
e se cercar de pessoas que te incentivem, te encorajem, você vai ver que a sua vida ela vai ser transformada. Você é uma pessoa maravilhosa, eu tenho certeza que há algo em você que te torna único e você precisa valorizar isso. Esteja com pessoas que façam com que você avance, com que você evolua. Se você não tiver condição de investir num profissional, então tenha bons amigos, tenha boas rodas para conversar e principalmente não desista de você. Você é incrível, você é maravilhoso e você vai conseguir, porque eu consegui. Ficou bom? Deu um minuto? Cara, arrasou. Ó, Deu um ó, minuto, gente. cara, arrasou. Joyce, cara, mexeu comigo essa mensagem. Foi muito, muito forte. Joyce, eu queria agradecer a sua presença. Você, tipo, mais uma vez transbordou muito pra gente aqui em conhecimento, em aprendizado. Enfim, eu com certeza vou estar no Oceano 2, 3, 4, quantos tiverem, eu quero estar ao seu lado, eu quero estar sempre aprendendo com você. Então, mais uma vez, eu agradeço sua presença. Espero que você venha mais vezes aqui compartilhar conhecimento com a gente. Márcio, é uma alegria, pessoal que está em casa. Para mim é uma honra. Eu amo conversar sobre esses assuntos, compartilhar conhecimento e aprender. Aprendo muito com você. A gente cresce quando a gente está rodeado de pessoas boas. Para mim, você estar na imersão 2, dando um apoio é uma honra, é a confirmação de um sonho. E para vocês, busquem, se dediquem ao sonho de vocês, porque ele torna real. É real. Muito Imersão obrigada. Oceano 2. Gente, ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. Tá aqui, mais que um podcast. Não é só um podcast, é conhecimento na prática, beleza? Então, é isso. Tchau, tchau.